Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador John Adriano Schwartz para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, se preserva da prática dessa lei, não esquecendo o que ouvi, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 29ª sessão ordinária desta sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário, o vereador Martim de Souza Filho, para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 30ª sessão ordinária de 29 de agosto de 2017. Apresentação de projeto. Mensagem de veto. Veto parcial ao projeto de lei de número 41 de 2017, que institui o Plano Plurianual do município de Timbó para o período 2018 a 2021. Pedidos de providência, número 336 e 337, da iniciativa do vereador Haroldo Fibes. Número 338 de 2017, da iniciativa do vereador Fabrício Dal Castagner. Número 339 e 340, da iniciativa do vereador Adilson Mesch. Número 341 de 2017, da iniciativa do vereador Guilherme Vogt Júnior. Número 342 de 2017, da iniciativa do vereador Carlos Adriano Krieger. Ordem do dia. Mensagem de veto parcial ao projeto de lei de número 2 de 2017, que veta o parágrafo único do artigo 1º e os parágrafos 1 e 2 do artigo 2º do projeto de lei de número 2 de 2017. Projeto de lei complementar número 5 de 2017. Altera o artigo 7º da Lei Complementar número 409, de 16 de dezembro de 2011. Projeto de lei complementar de número 6 de 2017. Autoriza a permuta de bem dominical com um imóvel particular, a qual passa a integrar o patrimônio do município de Timbó. Projeto de lei número 44 de 2017. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Doutor Pedrinho. Projeto de lei de número 45 de 2017. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Expedicionário Pedro João Silva. Projeto de lei de número 46 de 2017. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Caçador. Projeto de lei número 47 de 2017. Autoriza a contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Saudades. Projeto de lei número 48 de 2017. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução de pavimentação da Rua Piratininga. Projeto de lei número 49 de 2017 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Piauí, trecho 2. Projeto de lei número 50 de 2017 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Carlos Gomes. Projeto de lei número 51 de 2017 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Botuverá. Pedido de informação parlamentar número 34 de 2017, da iniciativa do vereador Rubens Borchar. Pedido de informação parlamentar número 35 de 2017, da iniciativa do vereador Carlos Adriano Krieger. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia.
Comunico que foi distribuído a mensagem de veto parcial ao projeto de lei número 41 de 2017, botar tanto número aqui, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. A mensagem segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Também foi distribuída a emenda modificativa número 01 ao projeto de resolução número 01 de 2017. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição que segue sua tramitação nesta Casa Legislativa. Informo ainda que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências número 336 a 342 de 2017, que foram publicados na forma regimental e constam no expediente recebido pelos senhores vereadores. Tais proposições serão encaminhadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário vereador Martim de Souza Filho que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 7 minutos. Cumprimentando o presidente da mesa, vereador Douglas Marchetti, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, ao vice-prefeito, aos internautas e colaboradores da casa. Bom, é sabido por todos algumas decisões aí que estão vindo do governo federal. E é muito triste a gente passar uma vida inteira ensinando crianças a preservar a natureza para chegar a um ser e simplesmente liberar a exploração de uma enorme área no pulmão do mundo. Não é nem o pulmão do Brasil, é o pulmão do mundo. Ocasionando assim várias perdas para o mundo inteiro. Ainda tem a cara de pau de dizer que vai ser uma exploração respeitando todas as normas de preservação ambiental. Não conseguem hoje fazer a preservação sem a exploração. Não conseguem manter. Então imaginem com empresas minerando lá no lugar. Será que vai se tornar como em Minas Gerais, quando teve aquele desastre? É muito triste isso aí. Outra coisa triste é ouvir que o salário mínimo para o ano que vem será R$10 a menos, né? R$10, com certeza, para muita gente não faz falta. Mas o Marcelo, que é advogado também lá no sindicato, sabe que em qualquer empresa, hoje, nos dias de hoje, se você der um cargo superior a um funcionário e elevar o salário dele, mas você não gostou do serviço dele, você quer botar ele de volta na função dele, você até pode botar ele na função dele, mas você não vai poder reduzir o salário dele. E aí vem o governo federal e vai contra uma legislação que eles mesmos fizeram. É muito complicado entender a situação do nosso país. Mas também a gente tem lá quem cuida da nossa economia, um cidadão que tem uma pequena aposentadoria ali de R$200 mil, né? Eu não sei se a gente não deveria fazer uma ação para colaborar um pouco financeiramente para ele poder sobreviver, porque não tem como não ser diferente. A gente fica indignado com tais atitudes. Seria isso. Boa noite. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 7 minutos. Somente quero cumprimentar o presidente dessa casa, demais membros da mesa diretora, demais colegas vereadores, também as pessoas que nos prestigiam nessa casa, aos colaboradores e também as pessoas que nos assistem em seus lares. De início, não posso deixar de mencionar a questão, novamente, né, repetir a questão da irrigação. Hoje algumas pessoas me procuraram, mais uma vez, solicitando que seja providenciada essa questão da irrigação. A gente sabe de que isso é enxugar gelo, né, que não resolve, pelo menos definitivamente, que a solução seria pavimentar, mas enquanto essas pavimentações não ocorrem, quero mais uma vez encarecidamente pedir ao líder do governo, também ao vice-prefeito aqui presente,
de que sejam tomadas as providências necessárias e pontuais, nem que para isso seja necessário, de repente, estar adquirindo mais caminhões-pipas, na forma que já fiz, inclusive, uma indicação nessa casa, ou até mesmo, se for o caso, em últimos casos, até alugar caminhão-pipa, né, em sistema de emergência, mas de modo a realmente dar um pouco de respaldo a essas pessoas que também pagam IPTU nessa cidade. Não é possível de que essas pessoas só sejam procuradas para entregar o carnê de IPTU e quando pede um pouquinho de contraprestação, é uma coisa mínima que seja só pelo menos irrigada a rua pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, não são atendidas. Então é lamentável que isso aconteça em nossa cidade, claro, não é só nossa cidade, mas em outras cidades também, mas a gente realmente precisa de que haja um respaldo também para as pessoas que moram em estrada de chão. Segundo e último ponto, também quero me pronunciar na data de hoje, em relação à numeração das casas, principalmente nas TBOs, nas estradas de interior, né? Hoje à tarde estive conversando com o pessoal do planejamento, fui recebido pelo funcionário Marcos, e segundo ele, a situação para se conseguir a numeração, necessita-se do alvará de construção. No entanto, para conseguir o alvará de construção, precisa da planta e tudo mais. Então, assim, é uma questão bastante burocrática, a gente sabe, mas estarei fazendo uma indicação e também, aliás, antes disso, farei um estudo minucioso em cima dessa situação, de modo que a gente possa estar aí atendendo essas pessoas, porque elas não querem só o alvará. Na verdade, o alvará pouco importa para essas pessoas, pelo menos para a maioria delas. Tem pessoas que têm casas aí que têm mais de 100 anos, então obviamente que naquela época não se exigia a planta ou alvará de construção. As pessoas simplesmente reuniam as famílias, as vizinhas ali, construíam a casa e estava pronto. No entanto, a gente sabe de que na vida atualmente muito se faz necessário a numeração nas casas, principalmente para estar se recebendo correspondências e também para fazer entregas, né? As transportadoras muitas vezes entregam produtos, a pessoa vai na loja, vem numa loja aqui do centro fazer uma aquisição, né? E o caminhão vai entregar, depois não acha, eu moro na Estrada Geral, mude, né? Tá, aonde? Sem número. Vai achar como? Então é realmente bastante complicado. Isso é só um exemplo, né? A gente sabe que a maioria das TBOs, das estradas do interior, não tem numeração e isso realmente acho que vem acarretando muitos problemas para essas pessoas e precisam ser resolvidos. Então eu sugiro, né, a gente vai estar fazendo um estudo minucioso, uma indicação provavelmente, para que seja feito um estudo da viabilidade de estar se isentando essas pessoas do alvará de construção, até porque uma casa que já tem 20, 30, 50, 100 anos, né, se não caiu até agora, não vai ser agora que vai cair. Né? Então não vai ser o alvará de construção, não vai ser uma planta que vai dizer que essa casa está dentro dos padrões, que está regular. Então quero já deixar aqui de antemão essa solicitação ao vice-prefeito, também ali do governo, de modo que a gente possa estar vendo uma solução para poder atender essas pessoas, de estar colocando uma numeração nessas casas, principalmente nessas casas de interior, que é a situação mais grave na nossa cidade, e que essas pessoas sejam atendidas, possam vir a ser atendidas pelos Correios e também pelas transportadoras. Pois não, vereador Ito? Permite uma parte? Com certeza. Essa aí já é uma questão antiga, outros vereadores já pediram também, mas para a gente foi passado que bastava o proprietário ir lá na prefeitura e solicitar. Passaram essa sugestão? Inclusive, caro vereador Ito, estive na reunião quando da aprovação do plano diretor no ano passado e fiz esse questionamento às pessoas que estavam aqui explanando sobre o plano diretor e me foi dito também, me passada a mesma informação, de que bastava ir na prefeitura fazer um simples requerimento. Não. O simples requerimento é mediante a apresentação da planta, depois do alvará de construção, e daí sim, aí o requerimento, com esses três documentos, mediante esses três documentos, aí sim se emite a numeração.
Depois o povo começa a botar o número por conta própria, aí querem correr atrás do prejuízo, querendo regularizar a situação, Exato, em vez de exato. facilitar. Imagina. Vereador? É um outro assunto. Quiser terminar esse assunto? Posso? Não, seria isso. Quero aqui aproveitar, vereador, obrigado pelo espaço, fazer um elogio ao senhor Mário Vieira, ao nosso diretor da Agricultura, o nome, né? Sou vereador é meu 5º ano e já tive como suplente e eu nunca tinha recebido esse documento aqui, ó. Parabéns, transparência, o balanço da festa do imigrante. Dá para ver que mudou Festa a gestão. Colono. A festa do colono. Mudou a gestão, porque na gestão anterior, para mim conseguir qualquer informação, mandava procurar no portal da transparência, que como o nosso presidente quer ter ele melhor, o portal da transparência, eu quis, porém nunca consegui, porque inclusive o presidente sempre votou contra os meus requerimentos solicitando informações, coisa que não vai precisar agora, porque vocês estão tomando a dianteira nisso. E aliás, um outro elogio, né, diretor? Diminuiu o valor do custo da festa. Então eu tenho que parabenizar o senhor, mas especialmente ao vice-prefeito e ao prefeito, porque isso é uma política dos chefes. Se o chefe não deixa, não tem como você fazer. Está aqui discriminado o quanto foi gasto, exatamente, você sabe o quanto foi feito, a gente sabe o trabalho, da importância que é feita essa festa anual, e isso dá transparência ao poder público. Parabéns, esperamos que isso sirva de exemplo e principalmente que o valor continue baixo mesmo quando a arrecadação voltar aos patamares normais. Obrigado, senhor vereador. Senhoras e senhores, obrigado, uma boa noite. Com a palavra, o vereador Douglas Emanuel Marchetti. O senhor dispõe de até 7 minutos. Cumprimento meus companheiros da mesa, cumprimento os demais nobres companheiros vereadores, cumprimento a toda a plateia aqui presente, em especial o coordenador do Departamento de Agricultura, senhor Mário Vieira, também nosso vice-prefeito, Marcelo Ferrari. Cumprimento a todos os internautas que nos acompanham nesta noite e aos servidores desta casa. O assunto desta noite não podia deixar de ser outro com relação à assinatura da ordem de serviço da nossa tão sonhada ponte da Dona Clara. Uma obra de grande complexidade, muito aguardada pelos munícipes, muito aguardada pelo município de Timbó, ao longo destes mais de 20, 30 anos, enfim. Uma obra que já foi fruto de muitas campanhas eleitorais, por parte do município de Timbó, por parte do governo do estado, que se tornou até motivo de brincadeira, de chacotas, enfim, com relação a tantas pedras fundamentais que já foram lançadas naquele local. E eu dizia até no lançamento, na assinatura da ordem de serviço, até em termos de brincadeira, né, que a obra custou um pouquinho mais barato do previsto, justamente porque já tem um alicerce de tantas pedras fundamentais que foi colocado naquele local, e graças a um governo visionário de coragem, que buscou recursos do governo federal através do PAC 2, através de um projeto que tramitou por esta casa e que teve aprovação por parte do Poder Legislativo para o empréstimo dos 21 milhões de reais do anel viário da Araponguinhas, e agora com recursos próprios do município de Timbó, a ponte começa a se tornar uma realidade e sai do papel. Uma obra importantíssima, tendo em vista a pavimentação do trecho do Dr. Pedrinho a Itaiópolis, uma obra do governo do estado, que tende a trazer toda os veículos do Planalto Norte, trânsito pesado do Planalto Norte, que vai ao litoral catarinense, passar por aqui, pela nossa cidade de Timbó. Tendo em vista e levando em consideração a essa questão futura, que passaria por dentro da nossa cidade, o prefeito Laércio buscou recursos e idealizou esta obra tão importante,
que agora acaba tendo, então, a assinatura da ordem de serviço da ponte, para desviar todo esse trânsito no futuro breve, quando, então, esta obra estiver pronta no Planalto Norte e quando, então, a nossa ponte estiver pronta, que num prazo de 12 meses é o que a empreiteira nos colocou, é a previsão de entrega da obra, num montante de aproximadamente um pouco mais de 5 milhões de reais, 5 milhões e 300 mil. Esperamos que tudo corra bem. Parabéns ao prefeito Jorge, parabéns ao vice-prefeito Marcelo, parabéns por dar continuidade a essas ações importantes que ficam marcadas na história do nosso município de Timbó, com certeza. Tendo em vista a construção da obra, o executivo, através do prefeito Jorge e o vice-prefeito Marcelo, estiveram com o secretário de Planejamento Murilo Flores em Florianópolis recentemente, onde praticamente já sanaram todas essas questões com relação aos acessos, tendo em vista o valor já destinado para a execução destas obras de rotatórias e de acesso à ponte, que são 4 rotatórias, uma da rodovia Augusto Rassi, aqui que liga Indaial, Timbó a Indaial, uma na saída do anel viário da rodovia que liga Timbó a Rodeio, outra na entrada da ponte e a outra na rodovia Timbó-Benedito. Então são 4 rotatórias, fora os acessos, já existem recursos destinados então para isso, os projetos estão, se eu não me engano, na Caixa Econômica, aguardando liberação para que possa também iniciar o processo de licitação para execução. Parabéns ao município de Timbó, parabéns à comunidade, parabéns ao ex-prefeito Laércio, parabéns à atual gestão que vem dando continuidade ao amplo crescimento e desenvolvimento do nosso município. Uma obra tão questionada no passado e que com certeza fará com que a nossa cidade de Timbó ficará marcada na história e um corredor de serviços que trará resultados significativos com certeza para a arrecadação do nosso município. Uma obra que eu repito, importantíssima e que, mais uma vez digo, ficará marcado, assim como tantas outras na história. Parabéns ao município de Timbó, parabéns a esta casa que teve a coragem, assim como o prefeito Laércio, teve a coragem de buscar os recursos, teve coragem de conquistar. Tiveram aqui também vereadores que tiveram coragem de aprovar os recursos e hoje ela se torna uma realidade dentro do nosso município de Timbó. Seria isso nessa noite. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor responde até 7 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, os demais nobres pares vereadores, as pessoas que aqui se fazem presente, o nosso diretor Mário Vieira, o nosso vice-prefeito, as demais pessoas aqui que sempre estão se fazendo presente, aos nossos internautas que nos acompanham nos seus lares, bem como aos nossos colaboradores. Eu fiz uma indicação número 341 e os nobres pares receberam também de que se trata, na rua Arthur Giotti, que abriu uma cratera na rua, isso lá no bairro Araponguinhas, e fui no setor de obras também. Mesmo assim, eu também fiz o encaminhamento aqui pela Câmara de Vereadores. Esperamos que eles nos atendem lá. Até peço para o líder do governo dar uma atenção quanto a isso. Já foi. Se o senhor me permite? Por favor. Era na Arthur Giotti, não era na Rodolfo Pisk? Rodolfo Bocher? As duas? É uma outra situação. Tá. Porque da Rodolfo Bocher foi resolvido, parabéns ao Poder Executivo, pedindo a sexta e já resolveram, a população, até caiu uma moto lá, parece. Parabéns. Então, só para... Legal. Então, uma foi resolvida. Creio que a Giotti não, porque eu estive lá ontem. Não sei se fizeram hoje. Tá. Ok, então. Mas vamos aguardar que seja resolvido também. Quero parabenizar aqui o nosso presidente Douglas pela sua colocação na tribuna quanto à questão do anel viário e também da ponte. Creio que é uma conquista dos nossos timboenses, do povo timboense. Parabenizar também o prefeito Jorge, o vice-prefeito Marcelo. É bem óbvio que isso vem também do ex-prefeito Laércio, embora que ele nunca nos atendeu, né, vereador Fabrício, mas as coisas que são bem, que foram feitas para o bem do povo, e isso é uma das questões que ele realmente buscou recursos. Mas lembrando, quero que os senhores vereadores me corrijam,
se o governador Raimundo Colombo, não estou aqui defendendo, mas o Raimundo Colombo, creio que liberou 5 milhões de reais para essa ponte. Eram para ser 7 milhões, e aí o prefeito fez um acordo, o prefeito Laércio, ex-prefeito Laércio, fez um acordo com o governo do Estado e foi liberado 5 milhões do governo do Estado, Raimundo Colombo, graças à nossa secretária da ADR, a Lúcia, que correu muito atrás disso, nós temos que parabenizá-la também. E esses 5 milhões que eram para ser para ponte, gente, então esses recursos foram destinados para o município, onde foi usado para pavimentação asfáltica na rua Indaial, na rua Blumenau, na rua Pomeranos. Então nós temos que também justificar isso. O recurso da ponte, o prefeito Jorge e o prefeito Laércio usaram sim, e está aí, vai ser usado. Porém, nós não podemos deixar de lembrar que o governo do Estado liberou 5 milhões para a ponte, mas foi usado para outra situação. Por favor, vereador Kim. Até, vereador Guilherme, citando essa parceria entre o governador do Estado, se você também estava presente na assinatura da ordem de serviço, foi falado. Foi comentado, foi agradecido ao governador também por essa parceria, e hoje o caminho é esse, são parcerias. Exatamente. Independente de situação ou oposição, acho que não existe mais após a eleição, né? E essas parcerias que são feitas entre municípios e Estado e o governo nacional, a União, são importantíssimas para o crescimento de qualquer cidade, né? E Timbó usou esses 5 milhões no asfaltamento dos corredores de serviço, em contrapartida, está usando os recursos próprios para a construção da ponte. É isso, né? É isso aí. Obrigado, vereador Kim. E é sempre bom lembrar essas coisas, né? Porque nós não podemos ser injustos nem com o executivo, como também com o executivo municipal e o executivo estadual. Embora aqui tem muitas coisas que nós estamos cobrando aqui, principalmente na área da saúde, do nosso governo do Estado e do federal, que é a União, que não estão repassando recursos necessários para deixar em dia a nossa situação na área da saúde. Inclusive hoje, conversando com o Richard na prefeitura, ele me colocou uma situação que é crítica novamente no hospital. Está com um déficit aí de quase 300 mil reais de custeio, justamente porque o governo estadual e federal não estão repassando os recursos. Seria, nessa situação, seria isso. Parabéns, presidente Douglas, por essa colocação, e também parabéns ao nosso prefeito Jorge e ao vice Marcelo. Ia falar da mesma coisa, parabéns, vereador Fabrício, pela prestação de contas do senhor Mário Vieira, da situação da prestação de contas da festa do colono. O valor anterior era maior, Rubão, 25 mil, nós tínhamos aprovados, nesse ano foi de 16 mil, e o senhor aqui fez uma prestação de contas que gastou R$ 708,65 a mais do orçamento. Então, parabéns, podia ter manipulado esses valores ou nem entregado. E parabéns ao Rubão, que distribuiu isso para todos os vereadores, para que nós tenhamos esse conhecimento. Então, é louvável a sua situação, senhor secretário, é diretor, né? Parabéns por essa atitude. Na sexta-feira passada, ou melhor, na terça-feira passada, que passou na sessão, eu falei aqui e mostrei no telão o aparelho de ultrassom que veio para o Renal Vida. Conversando hoje também com o executivo, provavelmente semana que vem vão estar distribuindo o projeto para que esse aparelho realmente saia do município e vai atender a Renal Vida. Então, semana que vem, provavelmente vão ser entregues esse projeto para esse aparelho de ultrassom ir para a Renal Vida. E saindo daqui da sessão, o Richard do Hospital Oase me chamou no hospital, e eu fui ao hospital, e ele me apresentou uma surpresa de tão esperado aparelho de mamografia, que todos os vereadores aqui já foram atrás disso e buscaram esses recursos para um mamógrafo para o hospital, e felizmente nós conseguimos, através do secretário, quando nós fomos a
a visitar o secretário em Florianópolis, esse aparelho estava disponível, só que para um outro município. E esse município não estava apto a receber esse aparelho. E hoje esse aparelho já está no Hospital Oase, não foi entregue oficialmente ainda, devido à agenda do secretário, mas após o dia 10, o secretário estará, de setembro, o secretário estará na cidade entregando esse aparelho. Então, mais uma conquista dos vereadores e do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor queria falar mais alguma coisa? É o secretário de saúde ou o secretário adjunto? André Secretário da Saúde. Carro preso, inclusive tenho, tá. eu tenho André Basso, por favor. o secretário adjunto, no qual nós também tínhamos encaminhado, eu e o vereador Adilson Mestre, tínhamos encaminhado esse pedido do mamógrafo também. Exatamente, todos os vereadores fizeram isso. O problema é que esse mamógrafo existia na Secretaria de Saúde e o próprio secretário não sabia. Quando ele assumiu, ele não sabia que esse aparelho existia lá. Mas o mais importante é que ele venha, né, vereador? Isso que é importante. Que esteja aqui e que a comunidade usufrua. Isso é uma conquista nossa do povo timboense. Obrigado, senhor presidente. No momento, também eu farei uso da palavra e eu farei por até 7 minutos. Cumprimentando os amigos vereadores, nobres pares, cumprimento também a comunidade presente, os nossos internautas, nosso vice-prefeito, Marcelo Ferrari, e os nossos representantes da imprensa e os nossos servidores da casa. Gostaria de agradecer também ao Poder Executivo, de algumas indicações que a gente fez, que estão sendo atendidas também, a colocação de uma caixa d'água também no cemitério municipal, que vai ser importantíssimo, para que as pessoas que têm os seus entes queridos lá possam estar realizando aí com um pouquinho mais de tranquilidade as limpezas dos referidos túmulos. Uma caixa d'água de 10 mil litros que está sendo colocada no cemitério municipal e uma de 5 mil litros também no cemitério do Araponguinhas, né? E também agradecer ao Poder Executivo que esta semana começou também a irrigação lá na rua Arnold Albrecht, que era um pedido também que a gente tinha do vereador Rubens Bocher também, e que a gente vem trabalhando durante esse ano, e que, segundo informações também, agora com o grande número de pavimentações, é natural que o nosso caminhão também possa ter um pouquinho mais de quilometragem para rodar em outras ruas. Então a gente espera, né, Fibes? Agora, ansiosos, assim como aqueles que você bem frisou, estão nessas ruas comendo uma poeirinha ali, que também contribui com seus impostos. Eu também acho que o que resolve é a pavimentação, mas enquanto isso não ocorre, a irrigação da referida rua também é importantíssima. Quanto à assinatura, a qual o nosso presidente se referiu, que foi para mim também um marco essa semana, a assinatura da ordem de serviço, de uma obra também bastante significativa no nosso município. A gente vem acompanhando até nas redes sociais alguns comentários, né, que as pessoas as expõem nas redes sociais, dizendo que as pessoas que o fizeram não fizeram nada mais do que obrigação. A gente tem alguns exemplos hoje a nível nacional que realmente nos envergonham. O que aconteceu no Mato Grosso essa semana, pessoal saindo com malas e pacotes de dinheiro, isso realmente nos envergonha. Mas eu posso dizer, e assim também como os outros 8 colegas vereadores aqui, que eu falo por mim, a honra de a gente poder ser vereador numa cidade que nem Timbó, que dá exemplos. E a gente sai por aí, eu sempre me defendo com essa defesa, que nós aqui somos exemplos, não só para o nosso vale, mas para o nosso estado e quem sabe para o Brasil. Porque o que a gente presencia a cada dia é um escândalo atrás do outro. Mas eu penso assim, aqueles que põem os comentários lá, às vezes pejorativos, e que dizem, mas não fizeram mais nada e nada menos do que a obrigação. Eu concordo. Mas todo aquele operário que trabalha numa empresa, que também recebe seu salário para desempenhar uma determinada função, também fica feliz quando recebe um elogio do seu patrão. E o nosso patrão é a comunidade. Eu não me considero uma autoridade, me considero um servidor da comunidade. Me transformo talvez numa autoridade quando solicitado por um munícipe para recorrer ao poder público, ao poder executivo, aí sim nós somos autoridade para representar a nossa comunidade. Mas todos gostam do elogio, então a gente tem sim que parabenizar as pessoas que são pessoas públicas e que desempenham o seu trabalho com hombridade, com comprometimento e principalmente com ética.
e que representam, sim, aqueles que o votaram e também aqueles que não o votaram. Porque nós, vereadores, não somos unanimidade na nossa comunidade. Nós não temos a maioria absoluta dos votos, ou seja, acima de 16 mil votos, já que temos 31 mil e poucos eleitores. O prefeito é unanimidade. Ele recebeu mais votos, nós não. Enfim, a gente faz um trabalho imparcial, sempre defendendo a quem quer que seja, quem votou ou quem não votou. E isso muito me orgulha, de ver todos os vereadores aqui dando exemplo de trabalho. Eu não me importo quem conseguiu o recurso. Se alguém fez indicação, se eu fiz e um outro vereador conseguiu, pouco me importa. Também não me interessa estar aparecendo em foto em lugar nenhum. O que importa é que a nossa comunidade esteja usufruindo daquele benefício, na qual ela tem sim o direito. Então, parabéns às pessoas que fizeram parte de toda essa conquista, como você bem falou, até do nosso governador Raimundo Colombo, que teve também a sua participação, e dos outros prefeitos que por aqui passaram também, e dos outros governadores que estiveram também antes do Colombo, que deram a sua participação, independente de partido ou sigla partidária. O que interessa é que o nosso munícipe esteja sendo atendido. E às vezes, quando a gente tem uma reivindicação, às vezes a gente percebe nas redes sociais que a galera já vem com pedra, vem... Poxa, faça o que nós fizemos, nós vamos cordialmente no setor responsável, fizemos a nossa reivindicação e cobramos aquele feitio, aquela melhoria em si, daquele pedido de providência. A gente hoje, né, está no portal da transparência, o telefone de cada vereador, a comunidade pode sim pegar e ligar para a gente, que a gente está à disposição. Ontem mesmo fui questionado, poxa, Kim, você não é a favor do vereador trabalhar 8 horas? Eu digo, claro que eu seria. Ah, pois é, mas vocês não trabalham. Olha, quem nos dera poder desligar o nosso telefone após 8 horas? Estacionar o nosso carro e não sair de casa, desligar o nosso telefone. A gente está à disposição 24 horas por dia, sábado e domingo, inclusive. E a gente sempre o fez. Eu conheço todos aqui e sei que o fazem. Então, a gente está aí sim à disponibilidade ou à disposição para atender a comunidade. E a comunidade pode sim nos procurar e exigir com respeito também a nossa intervenção. E a gente, com certeza, não nos privará de estar fazendo esse elo de ligação e resolvendo os problemas da nossa comunidade. É para isso que a gente está aqui. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário, vereador Martim de Souza Filho, que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder de governo, vereador Rubens Borcher. Declino. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, mensagem de veto parcial ao projeto de lei número 02/2017. Veto parágrafo 1 do artigo 1º e os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do projeto de lei número 02/2017. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se manifestou pela rejeição do veto, texto já conhecido e publicado na forma regimental. A mensagem está em discussão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Tem inscritos? Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 3 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhoras e senhores. A gente vive num país democrático de direito, onde cada um é livre de pensar e decidir como melhor lhe convir, né? Inicialmente quero agradecer o recebimento pelo prefeito e também o procurador do município na tarde de hoje. Conversamos a respeito também, inclusive, desse veto parcial. Mas, no entanto, continuo mantendo o meu posicionamento de que o veto é descabido, né? Ele não tem fundamento, a meu ver, pelo seguinte aspecto. Então, voltando à questão da democracia, quero aqui ressaltar a opinião e o entendimento da doutora Ana, dessa casa, que foi no sentido de que o projeto e a emenda que fala sobre reconhecimento de firma era inconstitucional, porque a doutora Ana entendeu de que acabava interferindo na governabilidade do prefeito. Pois bem, aí vem o parecer e também o veto, também com o parecer do doutor Giscard, entendendo de que apenas a emenda que fala do reconhecimento de firmas que afronta o artigo 7º da Lei 8.935. No entanto, senhoras e senhores, quero aqui trazer à baila
o artigo 7º da Lei 8.935, de 94, que fala o seguinte: aos tabeliões de notas compete com exclusividade reconhecer firmas, inciso 4º. No entanto, também diz que cabe aos tabeliões com exclusividade autenticar cópias. Só que isso, caros colegas e colegas, no que diz respeito, claro, a questões não locais, a questões municipais, quando vai se falar com registro de imóveis e tudo mais. Mas quando se trata de questões locais, a gente pode legislar. Ora, se a lei aprovada nessa casa não infringe o inciso 5º, que é autenticar cópias, notadamente, senhoras e senhores, a meu ver, no meu humilde entendimento, penso de que também não está infringindo o inciso 4º. Muito se falava no início da tramitação desse projeto, de que tal projeto tinha o vício de origem por conta de que estaria dando atribuição ao poder público executivo municipal, né, porque teria que talvez despender recursos para estar comprando carimbo, ou também estar atribuindo função aos servidores. No entanto, senhoras e senhores, percebam de que para comprar um carimbo para autenticar a cópia, para dizer confere com o original, ou para mandar ao servidor público conferir o original com a cópia, né, fazer esse trabalho, não há inconstitucionalidade, segundo o nosso prefeito. Então, ao meu ver, no meu humilde entendimento, e quero aqui pedir o voto para rejeitar o veto, para aprovar o projeto tal qual foi aprovado nessa casa, não por unanimidade, mas por maioria, quero aqui pedir de que seja também no mesmo sentido do que o prefeito entendeu. Se o prefeito entendeu que autenticar cópias, comprar o carimbo, mandar o servidor autenticar cópia, não é inconstitucional, logo, também não é inconstitucional reconhecer firma. Até porque, senhoras e senhores, essa questão que a gente trouxe nesse projeto é para questões pontuais, locais aqui no SAMAI, né? Em secretarias, são pouquíssimos os requerimentos e documentos que se exige o reconhecimento de firma. Então, senhoras e senhores, e principalmente caros colegas vereadores, quero aqui pedir para que seja derrubado esse veto, porque, a meu ver, está totalmente equivocado. Mormente, porque a gente vê que existe dois pesos e duas medidas para a mesma situação. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fabrício Dal Castagna. O senhor dispõe de até 3 minutos. Essa situação desse veto mostra bem a confusão toda que esse projeto de lei trouxe para casa. Nós queremos mandar no que o prefeito deve ou não deve fazer. Se isso quer ser feito, então que seja candidato a prefeito e se torne prefeito. Não é a nossa função a executabilidade dos serviços públicos. Isso compete ao executivo. As pessoas escolheram o prefeito Jorge e o Marcelo Ferrari para o tal. Mas, abra-se num país onde as coisas acontecem do jeito que acontece, decidiram aprovar esse projeto. Aí chega na prefeitura, ao invés do prefeito vetar o projeto todo, por ser todo inconstitucional, veta apenas uma parte, justamente de um vereador da oposição. É algo assim que não dá para entender, aí tem que concordar com alguns dos argumentos do meu colega de partido. Se parte do projeto é constitucional, ele todo é inconstitucional, então é que vete ele como um todo. Se o prefeito quer arcar com essa situação, onde está abrindo precedente para ser mandado pela Câmara de Vereadores, então ele que assuma como um todo. Por isso eu vou votar contra o veto, e se ele assumir uma parte, que assuma tudo. Fique com a sua responsabilidade. Por isso eu vou votar contra o veto. Com a palavra, o vereador John Adriano Schwartz. O senhor dispõe de até 3 minutos. Boa noite a todos. Referente a esse projeto de veto ali, que está em discussão, eu entendo que, por ser contrário já ao projeto
desse veto ali ao projeto número 2 e também por fazer parte da Comissão de Economia e Finanças como relator, entendo que esse projeto é inconstitucional. E também entendo que esse projeto teria que ter sido vetado por inteiro pelo Executivo. Como o Fabrício falou, a gente fica assim numa situação difícil até, por fazer parte de base de oposição, mas meu voto vai ser favorável ao veto. Por entender que realmente esse projeto é inconstitucional e teria que partir pelo Executivo para, aí sim, ele está sendo incorporado à administração municipal. Então, é esse meu parecer referente a essa questão do veto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor responde até 3 minutos. Senhor presidente e nobres pares vereadores, a plateia aqui presente, eu quero entender muito bem essa situação, ou já entendi muito bem essa situação, eu queria que também o público aqui entendesse. Eu sempre me posicionei nesses 9 anos de vereadores, os vereadores das legislaturas passadas sabem da minha postura. De todo projeto apresentado inconstitucional nessa casa, eu sempre me posicionei contrário. Porque eu prego uma coisa, eu tenho que viver aquilo que eu prego. E esse projeto, ele é muito bom, eu tenho falado isso, é um projeto ótimo para a nossa comunidade, porém ele é inconstitucional. Sendo inconstitucional, o voto do TUT sempre será contrário. Entendo também que esse projeto, indo para o Executivo como foi, e foi vetado parcialmente, foi votado na justificativa do vereador Fibes, na emenda que ele fez. Creio e entendo que esse projeto devia ser votado, o veto dele, todo, não só parcial. Porque ele é inconstitucional desde o seu início, desde a sua origem. E isso foi dado o parecer aqui do nosso jurídico. Para isso nós temos jurídico aqui. Ele nos dá o parecer, ou ela, a Ana, muito bem, nos deu o parecer contrário, é inconstitucional, e por isso eu me mantenho no meu voto contrário. O Fabrício foi muito bem, também colocou muito bem, o Fibes colocou muito bem, os vereadores colocaram muito bem. E acho louvável a posição do vereador Fabrício, sendo o Fibes da mesma base, né, do PMDB. Eu acho que é legal isso, vereador Fabrício, parabéns. Mas eu mantenho o meu voto contrário por ele ter sido de origem inconstitucional. Quero aqui só citar um exemplo. Vamos supor que a minha casa é assaltada. Só para os senhores entenderem, a minha casa é assaltada. E o meu vizinho não sabe disso. Meu vizinho não sabe que a minha casa foi assaltada. E o assaltante vê que na minha casa, ou melhor, na casa do meu vizinho, está faltando uma televisão e ele roubou da minha casa. E ele vai lá, olha, eu estou sentindo de dar uma televisão para ti. Eu pergunto, essa pessoa que vai receber sem saber e acha que essa televisão roubada da minha casa é dele, e ele vai, olha, eu te estou dando essa televisão porque tu não tem. Poxa, que legal. É bom para o meu vizinho ou não é? Mas é legal? Depois dele saber que foi roubada da minha casa, é mais ou menos assim, é um projeto inconstitucional. É bom para o povo, mas infelizmente é inconstitucional. Se vier da tramitação legal do Executivo, como devia ser, eu votaria favorável, sem sombra de dúvida. Por isso eu voto com o veto, voto contrário ao projeto, o voto favorável ao veto. Essa é a minha posição. Obrigado, secretário. Também eu farei uso da palavra, eu farei por até 3 minutos. Vereador Fibes, Haroldo Fibes, eu entendo quando você coloca a sua explanação a respeito da sua indignação também pelo veto ter sido só para a sua emenda. Mas veja bem, nós estamos diante de uma lei, a lei número 8.935. E esse projeto também, embora eu não concorde muito com a comparação, vereador Guilherme, mas esse projeto deveria ter sido sim vetado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, na qual eu faço parte. E fui voto vencido, eu fui contra
tanto o projeto quanto a emenda, na comissão, composta por mim, pelo vereador Haroldo Fibes e composta pelo vereador Rubens Boschert. Então, nós estamos diante de uma lei, e essa lei já nos dá a entender, a qualquer leigo, que tanto um quanto o outro é inconstitucional. Então, como é que eu vou fazer uma emenda também num projeto inconstitucional, sabendo que essa emenda também é constitucional? A lei já existia quando esse projeto passou pela nossa comissão. Então, eu optei por barrar lá, mas fui voto vencido. Já no entendimento que você colocou bem, vereador Guilherme, que quando nós vamos ver se é bom ou não é para a comunidade, e quando ele vem a plenário, cabe a nós daí decidir se ele é bom ou não é. Se ele passou na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa e veio para o plenário, significa que nós, vereadores, então, mesmo eu tendo sido voto vencido, optamos pela legalidade do referido projeto e a emenda. Então, ele vindo para plenário, daí cabe a nós analisar se ele é benéfico ou maléfico para a nossa comunidade. E aí, então, deixar a cargo do Executivo barrar ou não. E foi o que aconteceu. Portanto, eu mantenho a minha posição favorável ao veto da emenda, porque já também fui contrário a isso aí. Haja vista que a lei está aí, como você bem frisou, vereador Guilherme, devemos andar dentro da lei. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. A mensagem está em votação. Os senhores vereadores que são a favor da manutenção do veto, permaneçam como se encontram. Mantido por... Mantido por 5 votos a favor. Votaram pela rejeição do veto. Os vereadores, por favor, permaneçam com o vereador Fabrício da Castagna, vereador Haroldo Fibes e vereador Rubens Boschert. Determina a Secretaria Legislativa o envio da mensagem confirmando a manutenção do veto ao Poder Executivo. Segundo o item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 05/2017, altera o artigo 7º da lei complementar número 409, 16 de dezembro de 2011. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei complementar segue para a sanção. Terceiro item da pauta, discussão única. Projeto de lei complementar número 06/2017. Autoriza a permuta de bem dominical com um imóvel particular, o qual passa a integrar o patrimônio do município de Timbó. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei complementar segue para a sanção. Terceiro item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 44/2017, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Doutor Pedrinho. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 45/2017. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente à execução da pavimentação da Rua Expedicionário Pedro João Silva. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 46/2017,
autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente à execução da pavimentação da Rua Caçador. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestar pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei segue para a sanção. Sexto item da pauta, discussão única, projeto de lei número 47/2017, autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da Rua Saudades. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestar pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei segue para a sanção. Sétimo item da pauta, discussão única, projeto de lei número 48/2017, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Piratininga. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei segue para a sanção. Oitavo item da pauta, discussão única, projeto de lei número 49/2017, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Piauí, trecho 2. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei segue para a sanção. Nono item da pauta. Discussão única. Projeto de lei número 50/2017, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Carlos Gomes. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei segue para a sanção. Décimo item da pauta, discussão única, projeto de lei número 51/2017, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Botuverá. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei segue para a sanção. 11º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar, número 34/2017, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 34 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para: referente ao prédio existente na localidade da Muda, onde antigamente funcionava uma escola, busca-se saber: existe algum projeto para a utilização da referida estrutura? Se a resposta acima for negativa, teria a possibilidade de ceder o local aos agricultores da localidade para que estes possam vender seus produtos aos turistas e demais pessoas que visitam o Parque Natural Municipal Freidmund Germer, o Morro Azul? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 29 de agosto, vereador Rubens Borcher. A proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Vereadores, realmente eu fiz já uma indicação pedindo que fosse aquelas escolas abandonadas, tem duas, uma lá em cima na Tifa Pires, na entrada, e outra aqui perto do Duque de Caxias. A maioria dos vereadores conhece. Escolas abandonadas. Então eu fiz indicação, falei com o prefeito, Jorge Krieger, né, já falei com ele. Ele já mandou, isso eu sei, que ele já mandou limpar, pelo menos tirar. Tem moradores que jogaram lixo lá, latinha, tudo, então já foi mandado tirar. Agora eu gostaria de saber realmente, assim, para ver se vai ser feito ou não, se tem um projeto para ver se eles vão fazer, porque é um lugar muito bonito, aqueles que vão, os turistas que vêm de fora, que vão lá para o Morro Azul, eles podem botar uma geleia lá, os agricultores do local, até mel. Isso seria uma coisa boa, uma atração para os turistas, né? Não adianta só, eu acho que tem que ter isso. Então seria a escola aqui embaixo no começo, todo mundo já conhece, eu acho que é a primeira escola à esquerda, perto do salão, né? Então peço o voto favorável.
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido será encaminhado na forma regimental. 12º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 35 de 2017. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 35 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie ao prefeito para que informe como está a atual situação do processo de abertura do trecho da Rua Grécia que interligará as ruas Canadá e Alemanha. Qual o prazo para a conclusão da obra? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 29 de agosto, o vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Bom, além da fiscalização, já é uma obra que é muito esperada pela comunidade aqui do bairro das Nações. Há tempos atrás, o vereador Fabrício já tinha feito indicação também a respeito. É um trecho pequeno, mas que vai ajudar muito a todos os moradores aqui do bairro. Então, peço voto favorável de todos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão solene em comemoração ao aniversário da proclamação da independência do Brasil, que será realizada no próximo dia 5 de setembro, às 17 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e boa noite.